assim, me ajuda então, dentro desse universo que você está pesquisando, me falar um pouquinho sobre cenários, né? Primeiro, vivemos uma era de pessoas muito ansiosas e vivemos uma era em que nunca se falou, publicou tanto sobre intestino, né? É muito interessante porque se a gente for pensar uma geração atrás, eu estou com 42 anos, ainda se via isso muito deslocado enquanto assuntos. Quando eu fiz curso de psicologia, por exemplo, a gente não estudava essa biodinâmica de forma profunda em relação a aspectos físicos, né, como o intestino, né? A doença emocional, ela é como se fosse assim, um capítulo à parte do corpo físico. E me parece que essa intimidade ela está se tornando cada vez mais efetiva, mais divulgada, inclusive em matérias assim de revistas de UOL, de Globo e tudo mais, né? Então assim, o assunto deu uma popularizada. Eu queria começar por aí. O que na tua visão mudou, fez essa conexão acontecer e como você acredita que dados de ansiedade, entristecimento que você mencionou agora há pouco, né? Que você falou, eu até trouxe alguns dados aqui, como é que eles estão influenciando no intestino e vice-versa, né? Perfeito. Realmente, eu acho que o grande marco da atualidade e que fez ter esse disparo de ansiedade, crises de ansiedade, aumento do número de pessoas ansiosas, foi a pandemia, sem sombra de dúvida, né? Por todo o cenário de mundial que aconteceu, e realmente, assim, um dado muito legal, que antes do Covid, existiam cerca de... Desculpa, um gatinho apareceu aqui no meu colo, né? Bem nessa parte. Existiam cerca de 38,7 milhões de pessoas depressivas. E após Covid, isso dado de 2022, a OMS ainda precisa atualizar. De 38,7 fomos para 49,4. Então, em um ano, aumentou cerca de 11 milhões de pessoas depressivas no mundo. Só falando a nível Covid, tá? E assim, eu acho muito. É claro que assim, o Brasil, ele tá nas Américas, ele é top 3, ansioso e depressivo. Né? Mundialmente, a gente tem bastante os Estados Unidos, a gente tem um pouco da Europa, apesar da Europa ter um estilo de vida um pouco mais leve, né? Alguns países até mais, a Dinamarca é o país mais feliz, né? Enfim, falando talvez até um pouco mais Portugal, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, que são países que têm realmente ali, foram impactados pelo Covid também, né? O lockdown. Isso sim, no cenário depressivo. Quando a gente vê cenário de ansiedade, antes do Covid, 35,5 milhões de pessoas ansiosas e depois 44,5 milhões. Então, também um aumento, assim, exacerbado, enorme, que realmente coloca a gente para pensar. Caramba, o que aconteceu a ponto de estar tendo tantas pessoas ansiosas? E levanta a mão quem realmente não se considera ansioso, porque é muito difícil hoje. E eu faço a pergunta quando eu faço a minha consulta com os meus pacientes: você se considera ansioso? Né? E assim, de 10 pacientes que passam, vamos colocar aí que realmente 7, 8 falam sim, e eu não consigo controlar a minha ansiedade, que é justamente desconta na comida, ou desconta em algum outro vício, enfim, né, que possa ter. Quando a gente traz esse assunto, cria esse link com o intestino, a gente também vê um número muito grande de pessoas que têm alguma queixa intestinal. Seja ela uma constipação, seja ela casos mais frequentes de diarreia, ou uma distensão, pessoas que fermentam ali o alimento. Às vezes a pessoa fala assim, eu atendi hoje uma paciente que ela falou assim, eu já acordo estufada. Com a barriga vazia eu já acordo estufada. Então eu já consigo perceber que... Aí eu perguntei, você se considera muito ansiosa? Ela falou assim, Evelyn, eu sou muito ansiosa, meu sono é de péssima qualidade. Ela já acorda ansiosa. Então a gente já começa a criar esse link do tipo, realmente, ele não era muito falado esse assunto. Mas ele sempre esteve ali, sabe? Debaixo do tapete, aquele assunto que a gente, quando vai levantar, fala, opa! Sempre esteve ali, né? Tanto é que existe hoje, gente, uma doença chamada síndrome do intestino irritável, né? Então a gente já está aprofundando hoje muito mais o conhecimento para justamente entender.
que será que está acontecendo? Será que é a ansiedade que está me deixando com mais, enfim, diarreia, constipação ou vice-versa? E eu tenho certeza que, por exemplo, quem tem alguma coisa, uma reunião muito importante, né? Seja ou, né, uma criança que vai fazer uma prova, ou você que vai viajar, alguma coisa assim, o intestino às vezes dá aquela soltada, né? Você fica ansioso que você fica até... Ou, pelo contrário, tem gente que constipa. Fala, eu fiquei tão ansioso que eu constipei. Então, o intestino, ele responde, você falou do tal do enfesado, né? Aquele cara enfesado que te dá aquela cortada assim no trânsito, a primeira coisa que você fala com ele é, vai cagar. É justamente isso. Por quê? Porque o intestino, ele regula totalmente as nossas emoções. Hoje em dia, agora está na moda o Divertidamente, o filme, né? Esse filme maravilhoso, né? Que mostra ali como que tá as nossas emoções. No caso, mostra da criança, né? Mas com certeza para a gente, nós adultos também. E com certeza o bonequinho ali da raiva, da alegria, da felicidade, da tristeza, tem algum botãozinho que está ali, intestino, né? Então, tô triste, às vezes pode desencadear. Então, não é só, tipo, eu comi mal, tive uma intoxicação, fiquei com diarreia. A gente tem que abrir um pouco mais esse leque, né? E eu acho que essa que é a grande virada de chave, assim, quando a gente fala, será que eu tenho um intestino tão ruim há tantos anos? Será que é alguma questão que pode estar... alguma questão que eu posso fazer a nível de controle de ansiedade, de manejo do estresse que pode melhorar? Né? Um caso muito interessante, eu tenho uma paciente que ela é muito depressiva. Ela tem uma depressão muito forte. E ela sempre teve constipação. E no caso dela, é medicamentoso. Então, quando ela começou a fazer o uso da medicação, adivinha o que melhorou? O caso de constipação, né? Então, é justamente isso. É claro que o meu intuito aqui não é falar de medicação, é falar de alimentação e trazer para vocês justamente como a gente pode cada vez estar melhorando. Mas existe essa conexão. Eu sempre falo que é como se fosse uma corda muito afiada, né, de uma guitarra. Então, o intestino e o cérebro estão assim ligados como uma corda de uma guitarra super afiada, né, super bem ali, bonitinho. Então, afinadinha. Isso, afinada. Eu falei afiada, mas é afinada. Né? Então, quando a gente toca aqui, reverbera no intestino e vice-versa. Então, a gente tem esse olhar um pouco mais de o que eu posso estar fazendo para melhorar. E entrando um pouco mais a nível de intestino, e a gente depois vai para a parte cérebro, quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, a gente já tem o processo todo de maturação do nosso intestino. Então, a alimentação da nossa mãe é um dos primórdios ali de fatores que influenciam na nossa saúde intestinal. Olha que loucura, né? Que responsa. Exatamente, responsabilidade muito grande, né? Então, por isso que a mãe, até mesmo antes de engravidar, cuidar da saúde vai fazer toda a diferença. E quando o neném está ali dentro da barriga da mãe, o intestino do neném é totalmente estéril, totalmente. Tá? Então, o estímulo que o neném vai estar recebendo da alimentação da mãe vai fazer grande influência nessa maturação de células imunológicas do neném. Né? Depois, um fator muito importante que altera, que é o grande decisivo, né, da primeira colonização, é o tipo de parto. Então, mulheres que conseguem dar, né, luz de forma natural, estimulam positivamente essa primeira colonização do intestino do neném, porque as bactérias que tem no canal vaginal conseguem estimular essa primeira colonização de maneira positiva e o neném consegue ter esse primeiro contato positivo, ao contrário de uma cesárea, que o neném, né, faz o corte na barriga da mãe, o neném é tirado de um ambiente estéril para um outro ambiente estéril. Né? E tudo bem, e a gente, né, não tem como controlar, nem sempre a mulher tem essa liberdade de escolha, e tudo bem. Eu sempre costumo dizer que se realmente a mulher conseguir ir para o parto natural, um grande avanço ali para a saúde futura do filho dela, mas para mim o passo mais decisivo é a amamentação, sem sombra de dúvida. O maior presente que a mãe pode dar, porque já ali no leite já tem fatores, anticorpos positivos, né, imunoglobulinas, bactérias boas, enfim, um alimento totalmente rico como é o leite, vai positivamente fazer essa modulação do intestino do neném ser totalmente positiva.
Então, já tem estudos hoje que correlacionam nenéns que não foram amamentados com, por exemplo, casos de depressão na vida adulta. Eu tive que dar um passo para trás para tentar chegar. Então, tá, Evelyn, mas e aí? Eu não posso mudar o tipo de parto que a minha mãe teve, se eu fui amamentado ou não, né? Mas você que tá ali querendo engravidar, ou que, né, você, sua esposa, né, você tá grávida, pensem nisso, que já é pelo menos um avanço que você já pode dar nessa vida futura do neném. Né? E até mesmo o próprio leite materno, ele até modula a questão de fome e saciedade. Então, tem um estudo muito legal numa revista americana que fala que, geralmente, crianças, adultos obesos, são adultos que não foram amamentados, né? Geralmente. Então, é muito legal a gente ter essa correlação. Muito. Mas voltando a nível... Pode falar. Não, muito. E abro um parêntese aqui para falar assim, de novo, assim, isso é um avanço. Porque a gente falava agora há pouco, né? Nunca se falou tanto sobre intestino, porque esse era um assunto meio tabu, né? Eu acho que culturalmente, assim, as pessoas ficam ainda, né? Mas ficavam mais constrangidas de falar sobre as suas questões de intestino, formato de cocô. Agora a gente dá um Google, consegue até descobrir qual formato que é o ideal. Assim, são avanços em termos de ciência e divulgação e de popularização da informação. O mesmo aconteceu com a amamentação. Era muito natural as mulheres não amamentarem, muito natural. Esse conceito, por exemplo, de consultoria de amamentação é um assunto novo. Eu tive acesso a isso quando eu precisei, eu tenho filho, para quem não sabe, mas a minha mãe não teve. A minha mãe não pôde amamentar. Perdeu a chance mesmo, não conseguiu. Mas olha que legal, a minha geração já tem acesso a essa informação. Não é disponível para todas as pessoas ainda, mas o prognóstico é que um dia será, né? Porque sempre começa com essa construção. A informação sobre o intestino, meu avô teve seríssimos problemas e a minha avó também. Inclusive, ocasionou a perda dela. O final de vida dela teve a ver com uma questão intestinal. A minha mãe não tem, eu tenho acesso. Meu filho tem acesso. Então, assim, isso é uma construção de informação e é muito bom quando ela sai do universo acadêmico para chegar assim, ó, como numa live. Né? Tem questões que a gente não controla, como você colocou bem. Eu não tenho como controlar o jeito que eu nasci, eu não tenho como controlar se eu fui amamentado ou não. As questões que você falou, né, de 2020, 2022, são coisas assim, a gente nunca vai entender exatamente a dimensão e a intenção de um experimento como foi esse, né? E o impacto que foi ficarmos tanto tempo dentro de casa, sem acesso a pessoas, sem acesso a sol, sem acesso a relacionamento, né? Mas a gente está aí com as consequências disso. O fato de tomar o conhecimento agora nos permite avançar e tratar isso, e cuidar disso, e fazer realmente a diferença. Bom, meus queridos, saúde intestinal e saúde mental são desafiadores, mas não impossíveis. Por isso, vou te indicar 2 conteúdos. O primeiro é uma live onde se fala sobre o estilo de vida asiático. Tem um negócio lá sobre dieta mediterrânea, que é um dos segredos. Vai lá para você assistir. O segundo é para você assistir a nossa live na íntegra, de onde saiu esse corte. Te vejo na próxima.